Olá a todos, como estão hoje? Muito obrigado por se juntar hoje. Ok, vamos começar. Já estão prontos? Vou começar, como sempre, mostrar nosso maravilhoso slide de não divulgação. Por favor, estamos falando sobre tecnologia para o futuro hoje. Então, só quero que você tenha isso em mente e certifique de que continue a entender isso. Por favor, não tome decisões de compra ou não tome decisões de compra com base no que vamos falar hoje, porque o plano pode mudar. Então, por favor, lembre-se disso quando passamos por isso. Então, agora que tiramos isso do caminho, então eu quero falar sobre algumas coisas hoje. Primeiramente, agradeço pela paciência. Na semana passada não tivemos um webinar porque estávamos todos na Universidade Autodesk. Quero fazer um resumo rápido do que fizemos lá e compartilhar algumas coisas. Então, a coisa principal sobre a qual queremos falar aqui hoje é Charlie. E eu quero passar pela versão beta do fluxo de trabalho de análise de drenagem que trabalhamos há algum tempo. Tão animado por pegar isso nas mãos das pessoas agora. Então, sim, só queremos passar algum tempo para mostrá-lo ao portal beta. Isso é que nós somos novos usando algumas novas funcionalidades no portal beta este ano, ou este para esta versão beta específica. Estamos realmente ansiosos por obter seu feedback sobre isso. Então, continue. Então, a Universidade Automatic, muitas coisas ótimas. De novo, mencionei na semana passada, ou mencionei que acabamos de fazer o UAU na semana passada, que é um evento excelente para nós. É realmente bom ver muitas pessoas que não vimos há algum tempo lá. Então, esse é um evento excelente. San Diego é um bom local para esta conferência em particular. Então, sim, no geral é bom. Quero dizer, é um pouco desafiador porque é como uma situação típica, semelhante, não típica. Digamos que é legal como em Vegas, porque sempre está em um grande prédio, a maioria das pessoas está lá, tudo acontece em um grande prédio. Você só pegou escada rolante para cima e descer para chegar a um lugar. Este é um pouco mais desafiador, porque algumas coisas que gostam especialmente das sessões da equipe de produtos que realizamos estão em um hotel ao lado. Então, há um pouco de caminhada entre o centro de conferências e algumas das sessões que hospedamos, mas não há tanto caminhada como não há Nova Orleans no passado. Então, no geral, este é um ótimo evento. Quero dizer, temos segunda-feira e terça-feira, temos uma sessão bastante sólida com apenas um pequeno grupo de equipes de produtos, como pessoas de 20 anos. Nos concentramos em algumas iniciativas que estamos trabalhando neste próximo ano e recebemos um grande envolvimento e feedback das pessoas. Então, se alguém aqui participou de algum deles, muito obrigado por participar. Temos muitos bons feedbacks sobre essas coisas e estou ansioso para continuar a conversa sobre essas coisas. Sim, Adam disse que você andou, seu balcão disse que você andou 30 milhas toda semana. Isso parece certo. Foi uma longa caminhada. Fiquei até tarde no fim de semana e ainda passei um tempo no Parque Nacional Joshua Tree, que fica a poucas horas de distância. Continuei caminhando após o evento, o que foi ótimo. Então, de qualquer maneira, mas sim, um ótimo evento. Um dos destaques de nosso evento é claro, aqui. Então, se alguém estiver aqui e alguém participou de uma das sessões de feedback ou de nossa sessão futura, temos um chapéu. Então, pela primeira vez em muitos anos, realmente temos, não sei, não é muito bom, mas desta vez realmente temos mercadorias de marca civil 3D. Esta é a primeira vez em muitos anos que realmente temos uma repartição civil 3D específica. Então estamos super animados com isso. Então espero que todos que estavam lá para o UAU tenham vendido um chapéu ao UAU nesta ligação. Então eles foram rapidamente, então é legal. De qualquer forma, apenas demonstramos novamente apenas nosso investimento contínuo em 3D civil, não apenas em recursos, mas em swag. É tão boa lá. Outra coisa que eu queria tocar super rapidamente, até ao UAU, antes de um tipo de mover fora, é que fomos o evento principal que fizemos, que fazemos todos os anos, era o briefing de futuros de infraestrutura. Esse é um evento realmente bem sucedido. Temos uma casa muito cheia, o que é ótimo,
Temos um quarto grande, temos um monte de pessoas diferentes nele, tudo realmente bem sucedido. Recebemos alguns aplausos e bons feedback daquela sessão e entregamos um monte de chapéus lá. Eu tenho um link que vou postar no bate-papo, porque a gravação disso está disponível agora, então eu quero colar isso. Ah, não consigo colar. Espera um momento. De qualquer forma, quero dizer que assim que eu passarei as coisas para Charlie, vou colá-lo. Mas, de qualquer maneira, a gravação está disponível. Basicamente, é como o que você vê se você for publicar um link direto, mas se você procurar no catálogo de cursos online Dual, você pode literalmente encontrá-lo com base nas informações que tenho na tela. Então é apenas o CS 3892D digital. Então você pode ver a gravação. Então sim, isso é basicamente o principal. Isso é uma coisa boba, mas um pouco divertido. Obrigado, Guilherme, muito, muito útil. Ao assistir à gravação, se não estiver presente ao vivo, verá uma equipe de produtos extraordinária que realizou o trabalho e apresentou de maneira brilhante aqui. Então, isso é um pouco divertido. Um dos nossos colegas que estava à presença fez, eu assumo provavelmente não vivo, porque isso teria sido bastante selvagem, mas ele gostou de um esboço super rápido aqui de alguns dos apresentadores da equipe de produtos que falaram no evento. Então você verá que eu estou no meio e depois vou um pouco no sentido horário. Então você está vendo lá. O grande é Dan Philbrick. Abaixo dele está Nigel Peters e depois Ramesh, Sritaran Arashikian e Andrew Milford, todos representados naquele lindo esboço. Então, ei, imprima-o e colore-o se você estiver interessado em fazer isso. Então, isso é um pouco divertido. De qualquer forma, a principal coisa sobre a qual queremos falar é essa é o UAU. Então, uma das muitas coisas que anunciamos na Autodesk University este ano é a disponibilidade de uma versão beta de análise de drenagem. Então estamos super, super animados com isso. Nós estamos trabalhando nisso há um tempo, Charlie e eu, e o total de 5 equipes de desenvolvimento que temos para esse trabalho agora. É uma iniciativa muito, muito importante para nós. Muitos recursos e tempo para isso agora estamos atingindo um ponto em que estamos abrindo um programa alfa muito fechado que executamos há alguns meses para uma versão beta muito maior. Então, com base nisso, rapidamente, como você acessa a versão beta, eu vou mostrar algo rapidamente e depois vou passá-lo a Charlie para cavar as porcas e parafusos do que está na versão beta e o que é tudo. Então, se eu suavizar isso aqui, Charlotte, você pode confirmar que você está vendo o portal beta na minha tela ou preciso compartilhar novamente? Você está no mudo. Então você também parece bem? Tente tentar. Sim, parece bom. Ótimo. Ok, legal. Meu zoom está bloqueado e não consigo mover as coisas para pegar. De qualquer modo, para o meu querido e velho Zoom. Então, uma das coisas que fiz, ok, então este é apenas o Portal Futuro. Então, todos estão familiarizados com o Portal Futuros. Eu só quero destacar rapidamente como obter coisas do Portal Futuros. Porque, em vez de apenas combinar a análise beta de drenagem no Portal de Futuros, criamos um local separado para ele, porque queremos usar algumas novas ferramentas disponíveis nesta plataforma beta. Nós não quero correr nenhum risco com o Portal de Futuros como é agora. Então, este é o nosso campo de provas. Portanto, basicamente, se você rolar para baixo no Portal Futuro, na página inicial, você verá que a primeira coisa é que adicionei alguns botões aqui para apenas destacar algumas coisas que realmente queremos que as pessoas se concentrem no Portal Futuro novo. Basicamente, o que vemos aqui é que tem um botão aqui para análise de drenagem beta, que é um pedido muito comum. Como posso ir ao webinar? Aqui está o link de registro e o roteiro público da infraestrutura. Então, todos os três são super facilmente acessíveis na parte superior da página do portal de recursos. Mas, basicamente, se você quiser participar da versão beta de análise de drenagem, eu incentivo muito você a fazê-lo. Basta pressionar esse botão.
Isso só vai levá-lo a um novo projeto. Apenas dizer, ei, obrigado pelo seu interesse. Você quer se juntar? Neste momento, eu só quero dizer que sim, quero me juntar. Isso o encaminhará diretamente para o mesmo tipo de recurso que você recebeu ao se juntar ao portal Futuro. É todo o contrato de pesquisa do cliente e todas as informações são assim. Você só precisa digitar seu e-mail e aceitar. E isso o levará ao portal que Charlie vai apresentar agora. Vou parar de compartilhar e passarei para Charlie. Agora é com vocês. Certo? Da próxima vez, sim, eu certamente começaria daquele mesmo ponto. Então, por favor, clique e assine isso. Eu criarei uma conta totalmente separada e distinta, para que não seja o meu Autodesk 1. Desta forma, deve parecer exatamente o mesmo que os clientes verão. Então, sim. Então, agora, uma vez que você passou por e aceitar que está aqui, você estará na nova versão beta de análise Drange. Então, há algumas coisas que você pode fazer aqui no topo, enviando ideias ou erros ou problemas. E muitos elogios. Eu também quero receber elogios. Antes de fazer isso, você provavelmente quer descer um pouco e realmente baixar a versão beta. Então, há algumas coisas aqui. Registre-se para a série semanal de webinários. Você já está ciente disso, então acredito que você não precisará disso. Talvez novos colegas o farão, mas isso só o conduzirá ao futuro webinar civil. Infelizmente, não há séries distintas para isso. Mas depois baixe a versão beta. Então há uma visão abrangente de vídeo, um roteiro detalhado e algumas coisas para testar abaixo. Vamos, porém, começar com o download da versão beta. Então isso o levará para a página da web, como você sabe, para outras ferramentas, você pode baixar instruções simples no topo. Este é basicamente um plugin. Então é muito rápido de baixar e muito rápido de instalar. Primeiro você precisa ter Civil 3D 2025.1 em sua máquina e isso será instalado sobre ele. Se você quiser, pode desinstalar depois, mas se você tiver problemas, notamos que algumas pessoas têm como 2025.1, mas tem uma versão beta em vez da versão verdadeira lançada. Portanto, verifique este número de compilação se você tiver problemas para instalar esse número. Então, pelo menos isso ou mais tarde. Então há algumas coisas que acabam de listar como problemas conhecidos. Na verdade, o arquivo de download está na parte inferior direita. Então há um instalador e, em seguida, as informações da caixa sobre o arquivo está em um arquivo separado. Então, apenas informações sobre quaisquer componentes de terceiros e todas essas coisas legais. Então, volte para a página principal. Quero dizer, você quer baixar a primeira versão beta e começar a testar as coisas para ajudar no início. Sim, colocou este link de vídeo aqui abaixo. Se você estiver no AL, você pode já ver isso. Este é o vídeo que mostramos na sessão futura. Mas isso dá algumas pistas como começar, onde encontrar a ferramenta para ir e criar uma lagoa, como criar uma lagoa. Isso será apenas rápido. Então eu vou deixar jogar. Muitos de vocês talvez já tenham visto isto, mas se não foram ao AL, talvez não tenham. Então entra e agora você pode adicionar curvas à lagoa. Não há entrada direta do raio da curva. Eu sei que algumas pessoas já registraram isso, então é bom ver que as pessoas já estão registrando ideias e bugs e depois conectando os tubos à lagoa. Então, o tipo de conclusão faz com que o tubo conecte todo o sistema. Então podemos executar uma análise. No entanto, primeiro, mostraremos aqui criar uma superfície da lagoa. Primeiro, extrair uma linha como linha de recurso.
mas você pode usar as ferramentas existentes para criar uma superfície. Então usamos as bacias para adicionar informações de escape. Na guia de escoamento, agora na bacia de colheita, você pode escolher um método de escoamento e obter informações de concentração que definirão os critérios. Então, execute a análise. Agora, para executar a análise, você pode selecionar lagoas, tubulações, estruturas ou bacias de água, qualquer coisa que esteja conectada ao sistema, executar a análise e obterá alguns resultados. Portanto, os resultados lhe darão informações sobre o fluxo, etapas, status, está bem, sobretaxa, inundação e, se você pressionar aplicar, ele enviará alguns dados de volta para o 3D Civil. Vamos expandir isso enquanto avançamos. Agora ele adicionará informações HGL e GL de volta às partes 3D civis e exportará para um arquivo Excel. Então você terá guias para cada uma dessas seções. Então, de qualquer maneira, você pode assistir se você está lutando com como fazer alguns testes. Assista o vídeo novamente, mostre-lhe como começar e deixe-me pular para baixo. Então, depois de baixar, talvez você tenha assistido ao vídeo, listamos muitas coisas para testar. Estes não são como instruções passo a passo, mas são coisas que você pode fazer, e assim como você as faz, você pode marcá-las como completas. Se eu clicar em um deles, você sabe, não somos como eu disse, dando-lhe instruções passo a passo. Isso é realmente parte do que queremos testar, é o quão fácil são descobertos. Então, cada um deles serve como uma declaração simples de algo para testar e marcar após a conclusão da atividade. Então, quando você fizer isso correto, você dirá que sim, dê uma pontuação e ele lhe guiará algumas perguntas adicionais. Você tem algum problema? Se você dizer sim, isso vai levar você a enviar basicamente um bug e você pode preencher as informações sobre o problema que você encontrou. Se você dizer não, perguntará se você tem alguma ideia sobre o que passou aqui e pode dizer sim ou não. Se você dizer que sim, isso o levará a enviar uma ideia. Então você verá que cada um deles será completado quando concluir suas tarefas. Então, é ótimo. Você sabe, se você tiver informações sobre a capacidade de descobrir, como se tivesse dificuldade em encontrar como iniciar uma dessas tarefas, seria bom saber se você encontrou problemas reais, defeitos, erros que surgiram enquanto tentava fazer isso, o que for, você sabe. Registre essas nova ideia como bugs. Registro como ideia. Isso seria ótimo. Quero sim aprender mais sobre o tipo de seus pensamentos enquanto você passa por cada uma dessas tarefas. Na verdade, em cima, se optar por enviar um problema ou uma ideia, você terá que decidir o que apresentar. Então, se eu pressionar enviar um novo problema semelhante ao 3D Civil, ele fará você começar a digitar, você sabe, algum problema, você sabe, apenas falha quando você começar a digitar. Vai exibir alguns outros erros que foram registrados anteriormente. Com base em alguma correspondência de palavras, pode mostrar erros relacionados ou próximos, mas, atualmente, mostra todos eles. Você pode dizer que isso é uma correspondência se algum deles realmente corresponde ao que você encontrou. Caso não seja,
basta pressionar enviar novos feedback e se você for aqui, isso vai levá-lo a preencher qual recurso você está testando. Agora esta é apenas uma lista de... Basicamente, acho que você pegou isso da lista de tarefas. Correto. Sim, essas são geradas automaticamente da lista de tarefas. Então também adicionamos apenas alguns feedbacks gerais. Sim, sim. Então, alguns desses feedbacks gerais, sim. Então, você sabe, coloque o que aconteceu. Apenas algumas breves declarações e, claro, etapas para que possamos reproduzi-las. Se você tiver algum arquivo que seria útil, você sabe o que você mediu a gravidade, se está bloqueando ou não bloqueando você de testar. Então, sim, simples, você sabe. Provavelmente onde você costumava usar 3D Civil, semelhante às ideias. Se você tiver novas ideias, a mesma ideia, o que quer ver alguma coisa enquanto você está digitando, isso mostrará algumas dessas outras coisas. É claro que você pode apenas pressionar para enviar novos feedback, coisas semelhantes. Temos a mesma lista de recursos aqui e colocá-la em sua descrição, o que você gosta de ver, o que você acha que é a prioridade, se é obrigatório, deveria ter ou bom. Isso nos ajuda a definir a prioridade e ajustar com outras atividades. Se alguma captura de tela ou arquivo ajudará, adicione também. Então, é claro, se você tiver elogios, não hesite em acrescentar que não há nenhum agora. Mas para que você possa submeter agora, é claro, queremos ouvir não apenas o que está errado, mas se algo correr bem, se você acha que fizemos algo que você gostaria, você sabe, apenas mencione isso aqui. Se conhecermos que as pessoas gostam de uma certa maneira, nós fizemos algo assim, talvez não mudemos isso. Então, sim, depois de baixar e brincar com ele um pouco, adicione alguns feedback aqui e outras informações. Existe um roteiro de recursos. Preenchemos alguns de nossos planos futuros para diferentes recursos. Então, se você estiver interessado nisso e pode entrar e olhar para o roteiro, você tem uma declaração de problema para cada um deles, sabe? Não nos mantém com isso, mas sabe, indica como estamos planejando fazer em futuro. Você sabe, alguns deles estão na lista, mas você sabe, na verdade não os agendamos ou planejamos especificamente para a próxima versão beta, mas planejamos chegar a esses. Se você não vir algo aqui, você sabe, adicione isso como uma ideia que seria boa e útil. Mas sim, você pode ver o que está planejado no roteiro. Isso é um pouco diferente do roteiro da infraestrutura civil pública, que também está vinculado aqui. Então, acho que você viu isso, e nós estamos falando sobre isso nas sessões recentes. Então, mas se não for, quero dizer, você verá coisas em andamento para análise de drenagem. O que será a seguir para análise de drenagem se você rolar para baixo? O que está no nosso radar? Portanto, é claro, continue a adicionar votos nessas questões. Então, sim, isso é o mesmo que acima. Eu acho que é quase tudo aqui, Tim. Mais alguma coisa? Sim, essa é a coisa grande. Sim, quero dizer, geralmente, bem, essa é a única coisa que eu quero dizer. Quero dizer,
Temos um botão lá para fazer guess, como as questões que sempre fizemos desde que iniciamos esta iniciativa, como o que aconteceu com a SA. Então, temos um documento publicado, não apenas no portal beta, mas também no address.com, apenas um pouco para dar um gosto de qual é o posicionamento da análise de drenagem e da SSA. Então, não sinta livre para pular nisso. Então, há um endereço de e-mail vinculado no topo para dizer: se você tiver perguntas ou feedback adicionais, apenas envie-nos um e-mail lá e podemos ligar de volta para você. Yep. Mas, de outro modo, quero dizer sim, com o portal beta, quero dizer que eu realmente quero obter feedback não apenas sobre a análise de drenagem, mas também sobre a própria versão beta, mas também sobre todo o formato beta aqui. Então, o objetivo aqui é como nas versões beta anteriores que publicamos, é praticamente nós publicamos como um instalador e algumas notas de lançamento dizendo: ei, nos deixar saber o que você acha. Então, as coisas estão estragadas com isso. Então, o objetivo desta nova estrutura que estamos usando aqui é que estamos tentando dar um pouco de orientação sobre as coisas em que queremos que você se concentre em seus testes, para que possamos garantir que cobrimos o máximo possível de nossas bases antes de entrar na produção. Temos um plano para durar. Como parece que mencionamos anteriormente, logo teremos uma nova versão beta adicional que atenderá a isso. Então, este é apenas o nosso primeiro passo. Podemos ter algumas novas tarefas que pediremos que você conclua como parte dessa versão beta 2, mas então também podemos avançar algumas das tarefas existentes para que você possa continuar testando e continuar a nos dar feedback sobre isso. Então, sim, há algumas perguntas aqui. Então, talvez Charlie e eu possamos pular para alguns desses. Então, Todd perguntou: então não há tamanho de tubo como fluxo de hidro? A resposta curta para isso ainda não é eventualmente que está em nossa lista, é gostar quando os resultados voltam, dar-lhe a oportunidade de redimensionar potencialmente os tubos com base nos resultados da análise. Mas isso não está na versão beta agora. Então, mas não está na versão beta, Todd, então obrigado por isso. Marcus is here. Pardon me. Bumper Charlie. Desculpe, eu quero ler isso. Podemos controlar bancos com luzes diurnas em peões. Se o banco significa como dentro, basicamente podemos adicionar profundidade. Eu devo abri-lo, mas você pode adicionar bancos na lagoa. É um pouco diferente no interior. Você sabe, né? Estamos montando uma tabela de profundidades e inclinações para que você possa colocar um pequeno incremento de profundidade e uma inclinação plana para colocar um banco lá. Outdoor daylight would be graded. Perhaps in the future we could have something more dynamic with the surface. But for now, it's as seen in the video, extracting feature lines and daylight. Você sabe, tudo o que queima fora pode não fazer parte da lagoa, porque talvez nem sempre seja a iluminação diurna. Talvez seja apenas outra, você sabe, apenas triangular para apresentar linhas ao redor. Então, talvez nós não façamos parte da lagoa, mas se você tiver ideias e ideias lá, sim, apenas novamente, essas são algumas ideias. Adam usou parcelas para áreas de drenagem em vez de bacias. Muitos usuários com os quais ele falou e outras empresas fazem a mesma coisa e eles tiveram alguma discussão sobre ser capaz de ajudar a transição de parcelas para objetos de captação real, ou isso será deixado para nós para trabalhar? It hasn't come up yet, but I would be open to discussing the idea of logging in. Talvez pelo menos haja uma maneira de converter fluxo de trabalho ou algo assim, acho que inclua assim no pacote, você está adicionando
campos personalizados como coeficientes de escoamento ou números de curva e outros parâmetros de escoamento, eu acho que são uma concentração. Todas essas coisas são adicionadas e precisam ser transferidas. Então isso faz parte dessa questão. Então quando começamos a analisar essa pergunta, vi muitas pessoas vomitando emoji como aplaudir e coisas assim. Portanto, presumo que a presença de mais pessoas não seja um fluxo de trabalho incomum, baseando-se apenas na possibilidade de usar seu emoji de mão levantada no painel de participantes. Você pode seguir o fluxo de trabalho de criar uma bacia de água com pacotes. Assim, pode levantar a mão para que outros vejam algumas pessoas, correto? Eu acho que apenas para comparação, quantas pessoas estão usando as bacias hidrográficas hoje? Eu acredito que é algo bastante comparável. Sim, exatamente. Então acho que apenas um último. Você quer usar a bacia para a frente, independentemente do que você está usando agora? Mas, como isso faz parte do fluxo de trabalho que projetamos, você ficará feliz em usar as bacias de água no futuro? Ok, tudo bem. Sim, correto. O número subiu um pouco mais, então é bom agora. Coisas boas. Tudo bem. A próxima pergunta aqui. Haverá uma atualização no armazenamento do palco? De que maneira atualizaremos isso? Eu acredito que deveríamos executar essa ação. Com certeza. Então você quer levá-lo como essa ferramenta e depois criar um lago ou algo assim? Que tipo de atualização eu acho que você está procurando? Pode ser uma boa ideia para publicar. Sim, certamente, Todd. A resposta é efetuar melhorias. Ah, ok. Então, um pouco de Michael. Você precisa de uma assinatura de drenagem de entrada para usar uma nova ferramenta de análise de drenagem depois de ser lançada publicamente? Esta é a resposta curta, depende. Ainda estamos trabalhando em como isso funciona, como vamos oferecer isso e tudo. Mas quero dizer, você verá no Safá que vinculamos lá, quero dizer, não seremos como o nível de funcionalidade que você tem no ISA hoje, é que não gostaríamos de cobrar você para usar esse mesmo nível de funcionalidade com este novo fluxo de trabalho. Então, sim, certamente consulte as questões frequentes para um mergulho mais profundo sobre isso. Chris gosta do plano de lista de verificação. Isso é útil, ótimo. Por favor, consulte e verifique as coisas da lista e nos dê feedback. Então, RC pode tamanhar estruturas semelhantes ao tubo que foi perguntado? Mais uma vez, essa é outra coisa que está um pouco no roteiro, mas não na versão beta agora. Mas definitivamente estamos interessados em buscar. Vamos ver. Não veja calcais de entrada ou boa espalha? Desculpe, Charlie, vá. Sim, eu só falei sobre esse. Sim, não vejo a espalha da caleira na ferramenta ou no roteiro sobre esse recurso no cálculo. É provável que precisemos usar ferramentas adicionais de análise de drenagem, como consideramos. Portanto, a análise será executada como a espalhada da caleira do cálculo. Eu acho que talvez não devemos devolver esses valores agora, mas devemos. Eles devem estar disponíveis para nós.
podemos precisar fazer um pouco de trabalho para devolver isso. Também temos que trabalhar um pouco mais para detalhar o desvio das informações para o serviço. Porém, o serviço atual que utilizamos tem capacidade para fazer cálculos de desvio e espalhamento de caleira. Então, sim, devemos levar isso em frente. Sobre o atual comando de rede de gravidade de análise, como essa funcionalidade será ligada ou eliminada, como o SSI pensa que faz parte dessa discussão. Como o Tim mencionou sobre o tamanho do tubo, idealmente estamos trazendo tudo isso em uma ferramenta. Mas sim, não acontecerá nada até que tenhamos tamanho aqui. Usamos um objeto de superfície separado como lagoa? Não atualmente. Steven, presumo que você está perguntando se você pode, se você tem uma existente, mas uma superfície que você modelou, que você gostaria de usar como lagoa. Você pode fazer isso? A resposta ainda não é. Por favor, envie isso como uma ideia durante a versão beta, para que possamos fazer com que outras pessoas votem e rastreiem isso. Um dos dados que eu presumo está diretamente relacionado ao pacote. Yeah. Infodrenage vai ter uma ferramenta sexy que fará uma sobreposição de bacias com áreas de cobertura para calcular um valor CN composto. Isso é considerado para ajudar a calcular o valor de CN de cada bacia? Sim, como foi discutido de maneira compartilhável. Vamos ver como isso funciona. Sim, nosso objetivo geral nosso objetivo é garantir que gostem de fazer o máximo possível, como Charlie disse, de maneira compartilhável. Como se estamos construindo funcionalidades, gostamos de usar ferramentas semelhantes entre os produtos. Portanto, se você usar 3D Civil, a experiência deve ser a mesma que em outros produtos. Isso é nosso. Nem sempre atingimos esse objetivo, mas estamos fazendo o nosso melhor, de acordo? Como a transferência de parcelas, estes objetos de lagoa estarão disponíveis para empurrar de volta para a forma, para fins de visualização e propostas. Que tipo de volta para, eu quero dizer, como eu mencionei anteriormente, estamos tentando fazer isso de uma maneira que seja tão compartilhável quanto possível e que inclui os dados. Então, quero dizer, um objetivo a longo prazo, um desses dias, temos que levar Andrew aqui para falar sobre o tipo geral de estratégia de dados que temos aqui. Mas, basicamente, sim, quero dizer que o objetivo geral é compartilhar dados como eles. Não apenas superfícies e lagoas como coisas, mas tudo na nuvem. Para que você possa usar um pouco como reunir dados de uma maneira que faça sentido para o fluxo de trabalho que você está fazendo. Então, um dia, vamos ver aqui que você pediu a Simon Jones que crie uma opção para você usar várias linhas de polilinha para adicionar uma vez para as bacias. Nós costumamos ter pacotes e usamos pacotes até que ele se desenvolva para isso. Ok, tudo bem. Isso é interessante, Todd. Isso seria interessante. Então é. Okay, that's interesting. Uma ferramenta que acaba criando objetos de baciagem. Parece que você pegou todas as linhas de pólio e adicionou uma bacia de uma só vez, ou apenas mantê-las em linhas de pólio. Sim, sem dúvida. Certamente intrigante. Cesar emprega pacotes para Cesar. Ok. Parcelas dão uma melhor representação revisual das áreas. Eu acho que é superior ao container. Sim,
O que isso implica como incubação ou o que poderia ser útil ali? Quem sabe algo como o que você pode observar no recipiente de água para uma representação visual? Então, quando a bacia não diminuirá o arquivo, você hesitou em usá-lo por causa do que viu? Isso é interessante. Eu estarei muito curioso se você pudesse compartilhar alguns dados conosco, como alguns apenas estatísticas ou desenhos, como se você usasse pacotes antes, desculpe, as bacias hidrográficas antes têm desenhos mais lentos. Estaremos realmente interessados em aprender sobre isso, porque, eu quero dizer, temos feito um monte de trabalho no desempenho 3D Civil Central, e quero dizer que as bacias de água serão uma parte essencial desse fluxo de trabalho de análise de drenagem. Então é algo que devemos abordar. Então, se você puder fornecer mais informações, eu estarei realmente interessado nisso. Isso não funciona muito bem para áreas geográficas ínfimas. Ok. Vamos ver. Aqui as ferramentas GIS no mapa 3D são superiores para criar áreas de drenagem com dados associados. Então, presumo que isso significa sobreposição e obter basicamente o seu composto para obter o número da curva. Suponho que isso seja verdadeiro, porém não tenho plena certeza. Nós fazemos o efeito da incubação semelhante à forma como o pacote funciona. Eu estou vendo muitos temas comuns aqui, que as bacias e parcelas devem estar muito mais intimamente relacionadas do que são hoje. Suponha que esse seja o comportamento da topologia do pacote. Como desenhar uma linha dividida 2? Certo? Mas realmente, isso é absolutamente impressionante, como as ideias que você enviou durante o processo beta aqui, muitos cliques extras no armazenamento do palco, muitos campos desnecessários. Estou feliz em ouvir isso. Essa marca é desligada? Vamos ver. Chris descobriu que o armazenamento atual não é tão preciso quanto 10 superfícies de volume disponíveis. Vamos ver aqui. Haverá um recurso semelhante ao que acabamos com os quartos para levar peões em infraestruturas complexas? Claro. Quero dizer, neste ponto, quero dizer que o que você pode fazer é dizer que as superfícies civis podem entrar no projeto de infraestrutura, certo? Então quero dizer, pelo menos, até que tenhamos uma entrada direta em infraestrutura da lagoa. Quero dizer, você pode criar uma superfície da lagoa e depois levá-la para infraestrutura, então. Aqui. Tudo certo. Tudo certo. Muito obrigado, Ian, por esclarecer essa questão. Incubar a permeabilidade da área e as coisas como parcelas na bacia continua sendo crítico. Lawrence ainda enfrenta problemas. Ok, muito obrigado, Ian. Isso significa simplesmente que precisa de maior infiltração na lagoa? Se sim, acho que isso está mostrado no roteiro. Adicionar infiltração, exfiltração, o que você quer chamar. A menos que isso signifique outra coisa. Ok. Ryan diz que a análise de drenagem é extremamente silodeada,
pois você pode ver quais as perguntas que estamos recebendo, esperando que o novo processo de análise de drenagem dá às pessoas uma opção melhor que elas estão animadas em usar. Essa também é a nossa esperança, Brian. Sim, quero dizer, sim, a ideia inteira é, quero dizer, não queremos que este seja um processo silenciado. Queremos que todo o processo de análise de drenagem seja diretamente integrado ao 3D Civil. Então, quero dizer, se você não quer que esse silo seja completamente em um produto separado, então você pode ficar no 3D Civil, executar sua análise e obter os resultados de volta no 3D Civil sem deixar o silo 3D Civil. Acho que. Então, sim, então estamos esperançosos. Mas nosso sucesso é baseado em seus feedback e nos ajudando a garantir que fazemos as coisas da maneira certa. Parcelas como exemplo de bacia. A retenção do lote é 100% de 2 RSQ sem fluxo fora do local é passado. Vamos ver aqui. O problema da bacia de captação que Matt enfrentou é com a ilha. Existe uma maneira de criar uma ilha a partir de um objeto, mas encontrou falhas que têm sido corrigidas. Não, para meu conhecimento. Sim, eu não sei. Eu sei que existe uma opção para bacias hidrográficas exclusivas que excluirão áreas que já existem. Eu acho que isso vai fazer isso, mas eu realmente não tentei com a ilha. Eu sei se você tem uma grande bacia de captação e depois cria essa que é uma entrada de imagem ao longo da estrada. Se você criar uma bacia no fundo da estrada e depois criar uma bacia no meio da estrada, você sabe, ele será atualizado no fundo. Então é apenas o que passou pela no meio do caminho. Acho que isso também se aplica para a ilha, porém posso tentar isso, pois não sou muito habilidoso. Hum, Os Tent querem que alguém volte e atualize a funcionalidade do pacote. Só digo. A mensagem foi recebida. Tom disse que não. Linhas duplicadas trabalham nas bordas comuns da parcela, resultando em que os tipos de linhas não são exibidos corretamente. A área da parcela pode ser calculada a partir de vários objetos separados que juntos criam um limite em comparação com um único objeto que sobrepõe os limites comuns. Concordo. Mensagem recebida. Ok, marque a página. A gravação sob demanda parece estar quebrada. Obrigado por apontar isso. Eu vou dar uma olhada nisso. A Beverly é sobre postos de infiltração. Estavas a dizer alguma coisa? Eu corto você. Sim. Eu acredito que a questão que temos com o poço de infiltração é, mas digo, acho que Charlie, o seu é como isso realmente significa só uma lagoa com infiltração. Mark, eu vou consertar o link de aluguel, pedir desculpas por isso, por ser então com a solução de drenagem. As pessoas ainda podem usar o Excel ao mesmo tempo. Então você está dizendo que RC, você quer fazer alguns aspectos da análise com esse fluxo de trabalho, mas em alguns aspectos usando o Excel. Ok, um tipo de abordagem híbrida. Sim, talvez você tenha configurado tudo no 3D Civil. Se pudermos exportar para o excelente, talvez você possa fazer cálculos adicionais lá. Ok, tudo. Certo. Sim, isso é definitivamente você. Tem que-
Pode pensar em OK Matt. A exclusão é uma questão. Pense em uma estrada, calçada e grama. É necessário ser capaz de excluir a grama entre as entradas em vez de criar múltiplas bacias. Você forneceu para nós o ID do caso e o número do CPR, muito útil, extremamente útil. Vamos analisar isso. Matt Beverly utiliza poços de infiltração para armazenar o escoamento no projeto residencial. Esta será uma excelente opção, juntamente com a lagoa de armazenamento. Sim, acho que isso significa poder penetrar, armazenar água e penetrar no solo. Estamos planejando adicionar algumas propriedades de infiltração adicionais. Então, este é basicamente um lago infiltrado, mas o lago não tem saída. Parece uma suposição justa. Eu imagino que pode ou não. Pelo menos há um transbordamento de emergência. Mas sim, você é estranho. Está bem, parece que derrotamos a todos eles. Essa é uma ótima pergunta. Estou feliz em ver todas as perguntas e ver se as pessoas estão interessadas nesse tópico novamente. Definitivamente devemos, como dissemos, entrar e começar a testar a versão beta. Sim, quando você entrar, quero dizer, se você não vir nada no roteiro como falta, enviar esses problemas como ID ou coisas que faltam como ideias. Se você descobrir que as coisas não funcionam, por favor, deixe-nos saber bem. E se as coisas funcionam bem e são incríveis, quero dizer, por favor, deite-se e não sinta a vontade para adicionar todo o elogio lá. Isso apenas nos ajuda a perceber o que estamos fazendo bem e o que devemos continuar fazendo, continuar. Então, sim, então acho que estamos perto do fim aqui. Então, acho que cobrimos a maioria das questões. Então, sim, então, por favor, leve aqui, por favor, baixe a versão beta, teste, veja essas tarefas e use as tarefas que Charlie passou como um guia para ver o que está disponível agora. Quanto mais feedback você pode nos dar sobre isso, melhor. Temos uma segunda versão beta disso que planejamos lançar em um futuro não muito distante. Mas sim, por favor, explore o exterior agora. Ok. Então sim, então acho que vamos acabar as coisas hoje e temos alguns tópicos na lista na próxima semana. Então definitivamente voltaremos na próxima semana. Muito obrigado a Charlie por revisar a versão beta. Veremos você na próxima semana. Então obrigado a todos. Obrigado a todos. Deixa eu